sobre ilusões. Ilusões. O que é uma ilusão? É isso que a gente quer falar hoje. E que você prestasse bem atenção. Eu queria citar uma frase, uma parte de um texto do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz que o pecado é um cheque sem fundo. A ilusão de Satanás e suas ofertas malignas. O que o diabo promete? Porque, irmãos, repare uma coisa. O diabo vai oferecer coisas para as pessoas e essas coisas precisam ser coisas atraentes. Porque se elas não forem atraentes, ninguém vai querer. Elas precisam falar ao coração das pessoas. Tem que ser algo que as pessoas desejam. Porque se não for dessa maneira, as pessoas não vão querer, vão rejeitar. Então, o pecado, ele vai prometer vida e vai dar morte. Ele vai prometer liberdade e vai tornar as pessoas escravas. Quantas pessoas viciadas nós temos hoje no mundo? Pessoas que parecem zumbis, porque foram atingidas pelo vício, estão dominadas, escravizadas pelo vício. Pessoas que são formadas, que têm família, que ganhavam bem, e hoje estão no vício, arrastadas na escravidão do vício. Promete liberdade e torna as pessoas escravas. Promete prazer e entrega dor e sofrimento. Promete que as pessoas serão uma coisa nova e, na verdade, as pessoas ficam deformadas. Elas perdem o formato antigo e se tornam algo completamente distinto, diferente. Você olha para a pessoa e não conhece mais a pessoa, porque ela ficou deformada por causa do pecado. Ele tenta com palavras e mente. Promete o que não tem. É a ação de um estelionatário, um cheque sem fundos. Então o pecado é assim. O diabo vai tentar dessa maneira. Vai oferecer algo agradável, iluminado, que se destaca, chamativo, mas no fundo é escravidão, dor, sofrimento e morte. Quantas pessoas hoje, dominadas pelas fantasias sexuais, não conseguem ter alegria? Por quê? Porque esse mal atingiu a pessoa e arranca dela a alegria de viver. Ele não tem satisfação. Por quê? Porque ele está envolto numa ilusão da sua mente. Essas ilusões, irmãos, esses pecados querem tirar o futuro que Deus planejou para mim e para você. Então, isso tem uma aparência de valor. Parece que tem valor. É uma aparência de valor. Mas no fundo é uma ilusão. Parece que tem substância, mas é um vazio. No grego a palavra é mataiotes, fala de futilidade. Futilidade. Algo que aparenta ser, mas não é. Lá no fundo não paga o que deveria pagar, vamos dizer assim. E a consequência é uma fraude, é uma mentira. Aquilo que foi prometido, você não recebe, e ainda tem o prejuízo das consequências do pecado. Além de não ter o que foi prometido, ainda recebe as consequências do pecado.
A gente poderia apresentar isso, que ele tem uma face atraente. Irmãos, imagina assim, o diabo chegando na nossa casa, de chifre, rabo e tridente. Você vai abrir a porta para ele? Não. Hein, irmão? Não. Opa, não quero você não. Mas não é assim que ele chega. Ele vai chegar com uma tentação de alguém muito bonito ou bonita lá no seu trabalho. Mas é ele. Com alguém te oferecendo um negócio da China para você ganhar dinheiro, mas é ilícito. É assim que chega. A proposta é essa. Tentando te desvirtuar aquilo que Deus colocou na tua vida. Essa face atraente esconde um veneno mortal. E sabe qual é a consequência final? Falência espiritual. As pessoas se tornam falidas diante de Deus. Perdem a parte espiritual. São dominadas pelo pecado e se tornam falidas diante de Deus. Tem um termo lá no hebraico que vai representar isso, essa ilusão. É como se você visse uma nuvem, uma neblina, você sabe que ela está ali, você está vendo. Aí você vai e coloca a sua mão assim, ó, para pegar. Quando você abre a mão, não tem? Nada. Isso, a ilusão. Você está vendo, mas quando você estende a mão para pegar, e você abre a mão, você se depara com nada. Existem pessoas hoje que estão correndo atrás do nada. Correndo atrás de uma ilusão, irmãos. Algo que não vai beneficiar nem ele nem a sua família. Quem já viu truque de mágica? Quem já viu truque de mágica na televisão? Né? Você vê lá o camarada com os baralhos, não é isso? E os caras fazem uns truques. Mas você sabe que é truque. Você sabe que aquilo ali é um truque. Aquilo ali engana os nossos olhos. É um truque. Engana os nossos olhos. Você sabe que é um truque. Mas e quando a ilusão é espiritual, irmão? Quando a ilusão é espiritual, você acredita que aquilo é verdade. E você pega a sua energia, a sua força, o seu tempo e conduz para aquilo ali. E é uma ilusão espiritual. Sabe o que faz acontecer isso? Faz com que nós nos desviemos do propósito que Deus tem com a gente. Estamos na igreja, mas vivendo o nosso propósito, não o de Deus. Desviado do Senhor. Porque entramos numa ilusão espiritual. Aleluia. Jesus pergunta em Marcos 8, o que adianta, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Verdade. Eu fui fazer uma pesquisa desse inteiro. O que é esse mundo inteiro? E o inteiro lá no grego é uma palavrinha chamada holos, da onde vem o holístico, né? Daí que vem o holístico. E quer dizer o seguinte: ainda que a gente conseguisse toda a riqueza do mundo, irmãos, toda ela, ainda assim, a nossa alma tem valor maior. Aleluia, glória a Deus. Você sabe qual é a riqueza do mundo? A riqueza privada?
em torno de 480 a 500 trilhões de dólares. É a riqueza privada do mundo. Mas não dá para comprar uma alma. Eita glória. Salmo 49 diz isso. Não dá para remir uma alma. Tamanho é o valor que você tem. Oh, aleluia, Deus. Tamanho é o valor que foi pago por você. O sangue de Jesus lá na cruz. Oh, narai de como na magia. Isso sim, irmão, foi comprado numa compra por alto preço. Aleluia. Glória a Deus. Em outras palavras, o que adianta o ganho externo? O que adianta eu ganhar tudo se a minha alma está perdida e sem salvação? Verdade, meu Deus. O que adianta isso? Oh, aleluia, Jesus. Hoje a gente vive num mundo que a aparência é tudo. As pessoas vivem na superfície das coisas. O importante é exibir alguma coisa. Existem os influencers mesmo. Os caras não tiram foto no Fusquinha, não tiram foto BMW, não é isso, não? Tira foto em Dubai. Por quê? Porque o importante é a exibição. O importante é exibir. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: parece que esse exibir, ele tem a função de esconder. Esconder quem realmente a pessoa é. Parece que o exibir tem a ver com isso. Porque você não é o carro. Você não é o hotel lá em Dubai. Você não é isso não. Você é um ser vivente comprado por bom preço pelo Senhor Jesus. Oh, aleluia, Deus. O seu valor e o meu não é por aquilo que eu uso, não é por onde eu estou, mas é por aquilo que habita em mim. Eita glória, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual é a coisa mais importante? Não é isso não. Eu costumo dizer que eu sou a pessoa que mais me decepciona. Não sei se os irmãos têm essa mesma opinião, mas é a minha opinião. A pessoa que mais me decepciona não é o meu vizinho, não é a minha família, sou eu mesmo. Quando eu descubro que há uma grande distância entre aquilo que eu falo e aquilo que eu sou, aí eu fico decepcionado comigo. Porque é fácil, irmãos, nós tirarmos fotos em casamento, está todo mundo preparado, produzido no casamento, e no dia a dia. Eita. Nós temos tratamentos estéticos, exercícios físicos, né? Novos padrões alimentares, não é isso? Mas isso não consegue alterar o interior, que está cheio de dores, tristezas e ressentimentos. Verdade. Não muda lá dentro, não. Não tem nenhum remédio que você vai lá na farmácia comprar que consiga transformar o teu interior e o meu em um interior alegre e cheio de perdão. Eita Só a glória. palavra de Deus. O século XX, nem todos são do século XX, mas a maioria do século XX, foi o século onde o conhecimento científico foi mais multiplicado e compartilhado. E ele foi chamado o século da depressão. Por quê? Porque as pessoas querem algo a mais do que isso. Querem algo que vá além disso. Algo que fale dentro do coração. Em outras palavras, os tempos vão passando, mas a realidade do homem é
necessidade de ter comunhão com Eita, Deus. glória, aleluia, Jesus. Isso. Eu não sei se alguém aqui acompanhou, deve ser da época dos irmãos, nos anos 80, alguém lembra de um grupo musical chamado Dominó? Levanta a mão aí, quem lembra? Vários irmãos. Vários irmãos. Tinha um camarada nesse grupo chamado Lenilson, mas as pessoas chamavam ele de Nil. E ele disse o seguinte: estava perdido, sem rumo na vida. Escuta isso. É horrível ter tudo que as pessoas desejam e ainda assim não ser feliz e não ter paz. Eita, glória. Vou repetir. É horrível ter tudo que as pessoas desejam e ainda assim não ser feliz e não ter paz. Eu queria deixar tudo aquilo, mas não tinha forças para agir. Foi então que me lembrei do que havia aprendido quando ainda era criança. Percebi que somente uma pessoa poderia resolver esse dilema em que eu me encontrava. Foi por isso que me voltei para Jesus Cristo. Eita, glória, aleluia. Hoje ele é pastor, irmãos. Ele tinha tudo que todo mundo queria ter. Aleluia, Deus. Por que nós estamos procurando exatamente essas coisas que não dão alegria nem felicidade para quem as possui? Verdade. É ilusão, meu irmão. Tive uma professora que ela falou para mim assim, quando antigamente ela saía para a balada, ela fazia tudo que ela queria fazer na balada. Quando ela chegava em casa e colocava a cabeça no travesseiro, sentia o coração dela vazio. Eita. Por quê? Porque ilusão. Esse mundo não tem como preencher o nosso coração. Aleluia, Deus, é verdade, Jesus. Não preenche. Quando Jesus me salvou, irmãos, quando Jesus me salvou, Ele colocou uma alegria dentro de mim que eu não sabia que existia. Já contei esse testemunho para os irmãos. Eu estava chegando na minha casa, eu tinha meus 15 anos de idade. Estava chegando em casa, estava sentindo, Senhor, que alegria é essa que eu estou sentindo? Porque naquela época, a alegria para mim era o Flamengo campeão. Que isso? A alegria que eu estava sentindo era muito maior do que aquela. Eu não sabia que Oh, existia, aleluia, irmãos. Deus. É essa alegria que Deus quer colocar É dentro da tua vida verdade, hoje. Deus, aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O maior prejuízo não é perder dinheiro e bens, não. O maior prejuízo é perder a alma. É verdade, meu Deus. Aleluia, Jesus. É desprezar o chamado do Senhor para o arrependimento e viver para si mesmo. Ponto 2. A ilusão de achar que por ser religioso será salvo. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 11. Lucas 18, 11. Diz assim: o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Irmão, ele fazia tanta coisa boa, né? Ele era um homem religioso, mas ele não era salvo. Às vezes a pessoa pode pensar, mas não, Marcelo, eu tenho a minha religião, mas a religião não salva você. Quem salva você é Jesus. Verdade, meu Deus.
Pode ter até 2, 3, 4. Quem salva é Cristo. Será que nós estamos nos achando melhores do que os outros, irmãos? Será que a gente entra numa ilusão dessa, de achar que nós somos melhores do que os outros? Será? Será que lá dentro do coração a gente pensa que é melhor? Você viu quantas palavras o fariseu usou na oração? Ele falou 35 palavras. O publicano falou 7 palavras. O fariseu apresentou como ele era bom. A oração dele não tem o quê? Arrependimento. Tem arrependimento na sua oração? Tem? Será que nós estamos nos arrependendo dos nossos pecados? Será que a gente chega diante de Deus com o coração sincero, dobra o joelho e arrepende? Oh, aleluia, Deus. Porque para pecar, peca um de cada vez, né? É isso? Aí quando vai pedir perdão, faz um pacote. Senhor, perdoa os meus pecados, amém. Vamos começar a dar nome ao pecado? Começar a pedir perdão por um. Você vai ficar horrorizado, meu irmão. Faz essa experiência na sua casa. Dobra o joelho, sem pressa, começa a lembrar. Você vai ficar impressionado com a quantidade que vai aparecer na sua mente. A oração do publicano aponta para quem? Irmãos, olha para cá. A oração do fariseu aponta para quem? Para ele. Faço isso, faço aquilo outro, não sou como os outros. A oração aponta para ele. A nossa oração tem que apontar para Deus. Para Jesus. Eita glória, aleluia, Jesus. Ponto 3. A ilusão de achar que já recebeu tudo. Lucas capítulo 17, versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Irmãos, existem pessoas que acham que já receberam tudo. Esses 9 que não voltaram, provavelmente lá no coração deles, pensaram que Jesus não tinha mais nada para dar para eles. Que a cura era tudo que eles almejavam nessa vida, serem curados da lepra. Era o máximo da bênção. Era tudo que eles podiam imaginar de melhor para a vida deles, era a cura da lepra. Só que eles estavam enganados. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que Jesus tem sempre mais para nós. Verdade. Nós nunca conseguimos esgotar a revelação de Deus. Nunca. A Bíblia nos fala que Jesus chegou lá onde estava o Lázaro morto, conversou com Marta e falou para ela assim: olha, teu irmão vai ressurgir. E ela falou: eu sei, ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Ou seja, ela cria, ela era uma discípula, ela cria, mas ela não sabia que ela estava do lado daquele que é a ressurreição e a vida. Eita glória, aleluia, Jesus. Entendeu, né? Na multiplicação dos pães, a Bíblia diz que mandou o pessoal ver quantos pães eles tinham. André trouxe um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos. E André falou assim: o que é isso para tanta gente? E ele estava diante daquele que é o provedor por excelência. Oh,
Aleluia, Deus. Aquele que abençoou Israel no deserto, que é melhor do que o maná, que é o verdadeiro pão do céu. E ele não conheceu aquela mulher. Jesus tem algo novo para você. Glória a Deus. Você não recebeu tudo. Se você e eu não estamos orando por outras coisas, isso indica estagnação espiritual, irmãos. E o Senhor não quer que a gente pare na vida espiritual, não. Deus quer que a gente avance. Se nós não temos orado, não temos visto dons se manifestarem na nossa vida, é porque estamos estagnados, nos conformamos com o que nós temos. Paramos de voltar para Jesus para receber mais. Estamos fazendo como os 9 fizeram. Nós precisamos melhorar isso. Aproxime-se dele, chegue mais perto, se humilhe mais, busque mais, porque ele tem mais para colocar na sua e na minha